Jesus. Queremos ouvir mais vezes a voz do irmão Mário, né, irmãos? O irmão Mário fica ali, fala tão pouco, mas eu creio que o Mário vai falar mais vezes, né? Obrigado. Queridos, por favor, abra a Bíblia. Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Nessa noite, por essa oportunidade. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Meus irmãos, nós vamos ler alguns versos, que vai do verso de número 1 ao verso de número 11. Podemos fazer a leitura do verso de número 1 ao verso de número 11. O texto da palavra de Deus diz assim: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, apresentou-se vivo. Diga assim: Jesus está vivo. Jesus está vivo. O texto diz: com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino dos céus, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que diz: de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Diga assim: testemunhas. Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para os céus o vistes ir. Glória a Deus. Se assente, por favor, em nome de Jesus. Graças a Deus. Glória a Jesus. Meus queridos irmãos, nós estamos numa quinta-feira de ensino bíblico da palavra, e hoje, Alex, nós começamos uma nova temática. Nós estudamos recentemente os evangelhos. São quantos evangelhos, irmãos? São quantos evangelhos? São 4 evangelhos. Qual que é o primeiro evangelho? Segundo, Marcos. Terceiro, Lucas. E o próximo? Tá fácil, hein, irmão? Mateus, Marcos, Lucas e João. E dentro desse evangelho que a gente estudou, nós tivemos 3 temas, que foi o Salvador em busca do perdido. Nós tivemos aqui também emoções protegidas,
e recentemente nós estudamos sobre crescendo na fé. E hoje, como nós ensinamos evangelhos, nós vamos começar a estudar o livro de Atos dos Apóstolos. E qual será a temática para que nós venhamos a estudar durante esses 2 meses que virão pela frente? A temática vai ser guiados pelo Espírito Santo, ok? Vamos repetir essa mensagem, só que eu quero lembrar os irmãos que os 3 temas que a gente estudou aqui, os 3 temas a gente viveu, irmãos, os três. E esse tema aqui, eu quero crer que nós também viveremos em nome de Jesus, guiados pelo Espírito Santo. Vamos dizer isso? 1, 2, 3. Guiados pelo Espírito Santo. Libere uma palavra de Deus sobre o seu irmão e diga para ele: você será guiado pelo Espírito Santo de Deus. Mateusão, Alex, nós seremos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então o tema principal que nós iremos estudar aqui é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Só que nós iremos abordar 3 temas aqui, que o livro de Atos tem 28 capítulos, e nós iremos abordar 3 pontos principais. O primeiro ponto é como ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. O segundo ponto é expansão do Evangelho no mundo, ok? E o terceiro ponto é o desenvolvimento da igreja no primeiro século. Então essa carta vai abordar essas 3 temáticas aqui. Quem quiser anotar, anote. Eu, quando estudar, sempre trazia um rabisco, um esboço, que às vezes sai coisa que a gente nunca ouviu, né? E às vezes Deus está falando com a gente pontualmente. Então são 3 pontos importantes, que é guiado pelo Espírito Santo, expansão do Evangelho no mundo, e o terceiro ponto é o desenvolvimento da igreja no primeiro século. Um adendo aqui é que esse nome Atos dos Apóstolos, ele foi escolhido posteriormente, porém há uma grande influência de os pensadores que o nome poderia ter sido outro. Por qual motivo? Porque o livro, ele mais vai narrar a veracidade daquilo que o Espírito está fazendo do que as atitudes em si que os apóstolos eles estão tendo. Na verdade, o livro vai narrar a maneira, a forma, o modo como que o Espírito Santo de Deus ele está agindo no meio da igreja. São 3 apóstolos que são utilizados por Deus nesse livro, que ficam marcados. O primeiro apóstolo é Pedro, o segundo apóstolo ele é João, e a maior narrativa começa no capítulo 13, que é o apóstolo Paulo. Então, se nós temos só 3 apóstolos aqui, Pedro, João e Paulo, e a maior ação do livro dos Atos dos Apóstolos é a ação do Espírito Santo. Então a academia chegou a uma conclusão que ele poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo. E seria muito lindo esse nome também, né, irmãos? Porque a ação do Espírito Santo ela é muito viva dentro desse texto aqui. Hoje é uma aula introdutória, tá bom? Daquilo que nós iremos pensar daqui para frente, daquilo que Jesus falará conosco. E mediante essa introdução, eu gostaria de deixar aqui para os irmãos uma abordagem. O livro de Atos dos Apóstolos, ele é considerado um livro histórico. Diga assim, livro histórico. Livro histórico. Se nos evangelhos nós temos como Cristo nasceu, o ministério de Cristo, a sua morte, a ressurreição, então aqui nesse livro histórico nós vamos passar a ver a história da igreja, ok? A expansão do evangelho, como que a igreja ela se formou no primeiro século. Então nós temos aqui um livro totalmente histórico. Ele vai narrar os primeiros anos da história da igreja, desde a ascensão de Jesus, que está aqui no versículo de número 9, que nós fizemos leitura. Se você voltar os seus olhos aqui, Atos 1, do 9
até o versículo de número 11, o texto diz assim: e quando diziam isto, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu. Diga assim: Jesus ele subiu. Então o texto histórico está narrando a ascensão de Jesus, o momento. Os evangelhos vão narrar uma parte da sua infância, vai narrar o seu ministério, vai narrar a sua morte, vai narrar a sua ressurreição, e aqui o texto começa a narrar o momento que Jesus está subindo, e o texto diz que uma nuvem o recebe. Alguns varões vão dizer assim, que para aqueles galileus que estão ali, que eles não deveriam ficar olhando para cima, que do mesmo jeito que Jesus ele subiu, ele retornaria para buscar a sua igreja novamente. Então nós temos aqui um ponto, o primeiro ponto, que é a ascensão de Cristo. Nesse livro histórico ele vai narrar isso, e ele vai narrar também, desde esse primeiro capítulo até o capítulo de número 28, ele vai também narrar a prisão do apóstolo Paulo, que ela ocorreu lá em Roma, e isso está registrado lá em Atos, no capítulo de número 28, do versículo 16 em diante. E tudo isso ocorreu por volta do ano 60, e o apóstolo Paulo ele fica preso durante 2 anos na cidade de Roma. Então aqui o texto vai, olha que interessante, o livro histórico começa a narrar o momento que Jesus sobe, e ele vai encerrar-se quando Paulo está lá em Roma, quando Paulo está preso. Uma história que uma narrativa ela ocorre no decorrer desse período de tempo. Isso tudo vai ser registrado 60 anos depois da morte de Jesus, depois da morte e da ressurreição, depois de Cristo. Tudo isso aqui vai ser registrado. Até aqui está ok para os irmãos? Vou continuar aqui. Ele relata os feitos dos apóstolos, a expansão do cristianismo e a ação do Espírito Santo, fornecendo um contexto histórico importantíssimo para o Novo Testamento e para as cartas do apóstolo Paulo. Eu vou definir aqui o relato dos apóstolos, as ações dos apóstolos, ok? O livro ele vai descrever as viagens, o livro vai descrever os ensinamentos dos apóstolos, o livro vai descrever os milagres que os apóstolos fizeram, o livro também vai mostrar como eles espalharam a mensagem de Jesus, ok? O segundo relato é o conteúdo histórico para as epístolas que Paulo escreveu depois desse livro histórico. Atos, ele vai contextualizar as cartas do apóstolo Paulo, fornecendo informação sobre o ambiente social, olha isso, o ambiente político, o ambiente religioso em que essa carta elas foram escritas. O último ponto revela-nos a ação do Espírito Santo. O livro de Atos dos Apóstolos ele vai destacar a importância do Espírito Santo na fundação e na expansão da igreja, mostrando como ele capacitou os apóstolos e promoveu a fé no coração dos apóstolos. Eu quero deixar aqui registrado para os irmãos a maneira como o Espírito Santo ele fundou a igreja, mas a maneira como o Espírito Santo também expandiu a igreja. Um adendo aqui que eu queria deixar para os irmãos, que igreja nós não saímos abrindo igreja por aí, irmãos. A igreja ela precisa nascer, e a igreja ela não nasce no coração de um pastor, ela não é ideia de um pastor, não é um pastor que fala assim, não, agora como a igreja está crescendo, a gente vai abrir uma igreja na garagem tal, na rua tal, na casa de tal pessoa. Não, igreja não é assim que se abre, igreja não se abre na verdade, igreja ela nasce, e em primeiro lugar ela nasce no coração de Deus, com um propósito eterno para atender vidas, famílias e pessoas. E a igreja, irmãos, ela mais perde do que ganha. Nós perdemos a nossa vida por causa do reino dos céus. Nós investimos o nosso tempo na obra de
de Deus para ganhar galardões que são celestiais. É por isso que tem muita gente aí se metendo onde não era para se meter, fazendo aquilo que Deus não chamou para fazer, falando daquilo que o Senhor não chamou para falar. E aí nós vemos muitas igrejas indo de mal a pior. É difícil ouvir isso, mas eu preciso te falar. Então a igreja, ela precisa ser fundada pelo Espírito de Deus. Mas não só isso, ela também precisa expandir pelo Espírito Santo de Deus. E aqui eu gostaria de deixar para os irmãos uma importância. E aqui a gente começa já a fazer as primeiras aplicações, ok? O livro de Atos dos Apóstolos, ele tem um lugar único no Novo Testamento. Diga assim, um lugar único. Ele vai estabelecer uma ponte. Eu peço para que você repita essa expressão. Diga assim, ponte. Diga assim, ponte. O livro de Atos, ele vai estabelecer uma ponte que vai fazer conexões com as cartas do apóstolo Paulo. O que eu quero fazer os irmãos refletir e pensar? Agora você imagina se nós estivéssemos fazendo leitura dos evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João, e de repente chegasse para nós a leitura da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Aí nós ficaríamos em dúvida. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele está em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, e Roma, para os irmãos terem uma noção, Roma, ela fica 14 dias de navio. Da cidade de Jerusalém até Roma são 14 dias de viagem. E aí você está lendo os evangelhos, aí de repente Jesus, ele está sendo assunto ao céu, e de repente a carta do apóstolo Paulo aos Romanos começa a ser escrita, e a gente começa a ficar em dúvida: como que pode? Ele estava em Jerusalém e de repente ele está em Roma. É por isso que nós precisamos fazer leitura do livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos é que vai fazer essa ponte. Diga assim, ponte. É o livro de Atos dos Apóstolos que vai fazer essa conexão. O livro de Atos dos Apóstolos vai pegar os evangelhos, o momento em que Jesus está sendo predido nos evangelhos, e ele vai conectar os evangelhos às cartas de Paulo. Então, quando nós vamos ler o livro de Atos dos Apóstolos, o livro vai fazer uma ponte. Ele vai fazer uma conexão, ok? Diga assim, ponte. Diga assim, conexão. E é aqui que eu gostaria de começar a aplicar a palavra de Deus ao meu e ao teu coração. Do mesmo jeito, do mesmo modo, da mesma maneira que o Espírito Santo utilizou a carta de Atos dos Apóstolos para fazer pontes e para fazer conexões dos evangelhos até as cartas paulinas, o Espírito Santo de Deus disse isso para mim: eu uso a minha igreja para fazer pontes e conexões também. Eu gostaria que você liberasse essa palavra de Deus sobre a vida de alguém. Diga assim para alguém, diga assim: Deus vai te usar como uma ponte, meu irmão. Mesmo que ele não está entendendo nada, só diga isso. Só diga assim: Deus vai te usar como uma ponte. Diga assim: Deus vai fazer conexões pela sua vida. Aleluia. Eu quero ministrar essa palavra de Deus sobre a sua vida. O Espírito Santo de Deus vai usar a sua vida para fazer conexões. Talvez você não está entendendo a palavra que Deus está falando aqui, mas eu vou repetir isso para você. O Espírito Santo de Deus vai te usar como uma ponte para fazer conexões, pastor. Como que isso vai se dar? Eu vou te dar um testemunho e você vai entender um pouquinho melhor. Eu me lembro que eu estava trabalhando perto do Horto Florestal, e nesse dia estava trabalhando comigo uma mulher
que ela ficou sabendo que ela estava gestante exatamente naquele dia. E ela era doméstica, ela fazia os serviços domésticos. E quando nós fazíamos os serviços da obra civil, e eu estava passando entre a sala e a cozinha, e ela estava conversando com a patroa, e de repente na sua conversa eu pude ouvir, sem intenção alguma, mas eu pude ouvir a sua fala, e ela disse assim: eu tive uma atitude errada, eu conheci um rapaz e eu fui me envolver com ele, e acabou que eu acabei de descobrir que eu estou gestante. E aí a patroa disse assim para ela: e o que você vai fazer na sua vida daqui para frente? Ela disse: nem eu sei o que eu vou fazer na minha vida. E aí eu naquele momento meu espírito ele ficou muito angustiado dentro de mim, e o Senhor falou assim para mim: se retira e vai para o banheiro para você poder orar. E tinha um lavabo assim ao lado, e elas vieram mais próximo assim ao lavabo, e elas começaram a conversar lá dentro. E o aconselhamento da patroa foi: se eu fosse você, eu abortaria essa criança. Porque veja, você está sem condição financeira, você não está com dificuldade na vida desse rapaz, você nem sabe quem é ele direito. E ela começou a aconselhar ela para que houvesse um aborto. Irmãos, naquele exato momento eu coloquei meus joelhos no chão, e o Senhor falou assim: começa a orar, porque você vai entrar em um nível de guerra exatamente agora. E aí eu comecei a orar, falei: Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu sei que ela foi precipitada, eu não estou aqui para julgar a atitude dela, porque irmãos, eu preciso dizer isso a vocês, e não tenho problema enquanto isso, que eu já fui curado, minha mãe já sentou comigo, já conversou comigo, e ela disse: filho, eu estava vivendo um momento muito difícil da minha vida, em que eu fiquei grávida de você, e eu estava já com um aborto marcado, estava com o dia marcado, e não era para você estar vivo hoje, então eu sou fruto, irmão, de algo que não aconteceu. Por isso que naquele dia eu me angustiei muito. Eu olhei para a situação daquela criança, eu falei: a criança não tem nada a ver com isso. E eu comecei a orar, comecei a guerrear, e eu falei para o Senhor: Senhor, só me dá uma oportunidade de pregar o teu evangelho, só me dá uma oportunidade de falar de Jesus para a vida dessa mulher, só me deixa pregar as boas novas para ela, porque talvez se ela te conhecer, a mente dela mude, os pensamentos dela mude, alguma coisa pode acontecer na vida, no coração dela, que haja um despertamento espiritual sobre a vida dela. E o Senhor disse para mim naquele banheiro: sai agora, que agora eu vou te dar uma oportunidade, sai agora. De repente Daniel abre a porta daquele banheiro, e na hora que eu estava saindo, eu não queria atrapalhar, eu não sou assim, eu não entro numa causa se você não me permitir que eu entre. Eu fiquei aguardando a oportunidade. Na hora que eu saí, eu falei: Jesus, cadê a oportunidade? De repente, quando eu estava indo para a sala, a patroa me chamou e falou: Fábio, vem aqui. Nós estamos com uma situação aqui, e essa situação está deixando a gente agoniado. E essa moça, que eu não vou citar o nome, ela está em agonia, ela só precisa de uma palavra. Ela só precisa de uma palavra. E ela só precisa de uma oração. Foi assim que ela me disse: ela só precisa de uma oração e de uma palavra. Naquele exato momento, eu levantei as minhas mãos em direção à vida dela, e eu comecei a orar. Não deu 30 segundos que eu estava orando, essa mulher, ela estava em prantos, chorando. O Espírito Santo tomou aquele lugar, aquela cozinha, a glória de Deus invadiu aquele ambiente, e ela estava tremendo, assim, tremendo. Eu olhei para o lado, a patroa, que era agnóstica também, estava tremendo. A presença de Deus invadiu aquele lugar, e as duas começaram a tremer exatamente naquele mesmo momento. A glória de Deus tomou o ambiente, a glória de Deus tomou a casa. E aí ela disse assim: ok, Fábio, você já me fez a oração, e qual que é a palavra que você tem para me dar? E eu disse assim para ela: Jesus não veio para trazer morte, Jesus ele veio para trazer vida. Eu não sei quem
quem é a pessoa, eu não sei o que está acontecendo de fato na tua vida, mas uma coisa eu sei, que os planos de Satanás é matar essa criança. E aqui eu repito, que os planos de Satanás é matar essa criança. Mas eu preciso te dizer, Jesus chegou nesse ambiente e nesse lugar, e a palavra de Jesus é: não vai ter morte da criança, vai ter vida para essa criança. Eu não sei o que você vai fazer com essa palavra, mas a palavra de Jesus é: vai ter vida para essa criança. Irmão, essa mulher, ela tremia, ela chorava, uma abraçava a outra, e eu liberei a palavra. No outro dia, para o meu desespero, a mulher não foi trabalhar. No outro dia a mulher não foi trabalhar, e eu rogando, porque estava marcado para o dia seguinte. Foi quando chegou a sexta-feira, eu pedi informações para a patroa. Eu disse: já que você pediu para mim orar, eu preciso saber qual foi a atitude que ela tomou. E ela disse assim para mim: Fábio, quando você estava orando, o Espírito Santo visitou ela. E sabe o que ela me disse, Fábio? Ela é afastada da igreja. E você sabe o que ela me disse? Que na semana ela foi para a igreja. Aleluia, aleluia, aleluia. Na semana ela foi para a igreja, e Deus falou com ela lá na igreja que ela foi, e ela tomou a decisão de não abortar a criança. Fábio, ela me disse que a criança vai viver para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus Cristo. O meu expediente, irmã Marta, naquele lugar acabou, porque a obra estava encerrando. De repente passou-se um período de tempo, aproximadamente 1 ano, e o meu telefone toca, e de repente eu vejo um número desconhecido. Alô? A pessoa diga assim: é o Fábio que está falando. Eu falei: é. Ela falou assim: você lembra de mim? Eu falei: lembro, eu sou empregada de tal lugar. Deus te usou para falar para mim que meu filho ia viver, que ele não iria morrer, e eu preciso te dar a notícia. Semana agora que passou, o meu bebezinho nasceu para a glória de Deus. E eu preciso te dar uma notícia boa, Fábio. Eu disse: qual que é a notícia? Ela disse assim: eu não sei onde você congrega, eu não sei onde você mora, que era lá no Horto Florestal, eu congregava no Emelino Matarazzo. Ela disse assim: para mim não importa, eu só preciso que você passe o endereço da sua igreja. Semana que vem é domingo. Eu preciso te dizer, eu estou congregando agora, voltei para o Senhor Jesus, e já falei com o meu pastor: eu vou apresentar meu bebê lá na igreja onde você está congregando, Fábio, para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus Cristo. Essa mulher morava longe. Eu falei: não tem problema. Eu fui buscar ela na casa dela. No meio do caminho que eu estava voltando, na marginal, o carro quebrou, irmão. A roda estourou na marginal. Eu falei: Satanás, você não vai ter poder. Hoje essa criança vai ser apresentada ao nome do Senhor Jesus Cristo. O carro quebrou. Eu cheguei no culto, no final do culto, irmãos, inchado. Mas naquele domingo eu pude pegar aquela criança no meu braço. Eu levantei para cima e disse: Senhor, eu te dou glória, eu te dou honra e te dou todo louvor, porque não houve morte na vida dessa criança, houve vida para essa criança, houve vida para essa criança. Pastor, e por que o Senhor está dizendo isso? Do mesmo jeito que o apóstolo Paulo usou a carta de Atos dos Apóstolos para ser uma ponte na vida de alguém, eu estou profetizando
aquecimento do Espírito de Deus, uma preocupação com vidas. Outrora você dizia: eu não tenho nada a ver com isso, isso não é problema meu, isso não faz parte da minha alçada. Só que o Espírito Santo, mediante essa temática dessa palavra, estava falando comigo muito forte. Essa igreja vai continuar sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus. E as pontes são aquelas, diaconisa Dani, que fazem conexões. Eu não sei, Mateus, se você já percebeu que as pontes geralmente elas ficam nas rodovias e nas estradas. E geralmente, quando nós perdemos o acesso da ponte, o que nós temos que fazer? Nós temos que seguir uma longa jornada, uma estrada árdua, uma estrada longa, e às vezes o retorno, Daniel, é quilômetros à frente. Eu preciso liberar essa palavra, porque o Espírito está despertando essa igreja. Chegou o tempo, irmãos, chegou o tempo que essa igreja não vai ficar trazendo responsabilidade de que o evangelismo e a obra missionária é coisa da liderança e dos pastores a fazer. Jesus falou comigo que cada crente que aqui está tem a responsabilidade evangelística e missionária. Jovens, o Espírito de Deus quer levantar vocês como pontes. Igreja do Senhor, Jesus quer levantá-los como pontes. E sabe qual que é o problema? De que às vezes as pessoas passam pela estrada e não entram no lugar que ela vai entrar, na ponte que não era para entrar, porque nós não estamos promovendo essas conexões, e por causa de nossa insensibilidade, é por causa de nossa falta de oração, nossa falta de gemido pelas almas, as pessoas passam pela nossa vida e não estão sendo conectadas com o Senhor Jesus Cristo. E sabe qual que é o problema? Jesus olhando lá de cima e dizendo assim: mas rapaz, eu mudei a rota, eu permiti que uma enfermidade chegasse só para essa pessoa chegar até você, ponte, e você não aproveitou a oportunidade de conectar essa pessoa a Jesus. O problema é que essa pessoa vai ter que caminhar muito mais. Essa pessoa vai ter que pegar um retorno lá na frente. Sabe qual que é o problema? Que às vezes elas desistem no meio da estrada e no meio do caminho. E para elas é muito mais fácil elas seguirem em frente do que pegar o retorno e voltarem para a estrada que deveriam estar. E por falha nossa e por erro nosso, nós não percebemos que somos uma ponte para gerar conexões na vida de pessoas. Às vezes o que a pessoa precisava ouvir era somente uma palavra. Esses dias eu fui fazer uma revisão do carro. Eu cheguei na loja ali na Pneu Z, e aí tinha um rapaz ali sentado, bem vestido, bem trajado, e o Espírito Santo já veio falando comigo desde manhã. Hoje é mais uma ponte que eu levanto aqui nesse lugar, e eu só esperando a direção de Deus. Quando eu vi ele sentado numa cadeira, o Senhor me deu uma estratégia. Tinha uma garrafa de café, e aí eu fui até a garrafa de café e disse para ele: ô jovem, você não quer um café não? Já está pago. Aí ele deu uma risada para mim e disse: rapaz, realmente eu gosto muito de café, só que a garrafa está vazia, estou esperando chegar. Eu já criei o diabo, sentei do lado dele. Na hora que eu sentei do lado dele, eu falei: rapaz, o que aconteceu com o seu carro? E ele começou a relatar o que havia acontecido com o carro dele. Eu comecei a relatar o que acontecia com o meu carro. De repente ele abriu uma oportunidade, Mateus, uma brechinha assim. Eu via que ele estava indo pela estrada da
uma conexão. Foi aquela brecha que ele deu, deixou uma brechinha. Na hora que ele deu uma brecha, eu falei para ele assim: então, meu amigo, você já ouviu falar de Jesus? Ele disse assim: já. Eu estou afastado. Falei: já sei. Comecei a falar de Jesus para ele. Aí ele disse: o rapaz chegou, o meu carro já está pronto, eu preciso ir embora. Eu disse: não, tudo bem, vai embora, mas leva aqui meu número de telefone. Deu meu número de telefone para ele. E eu disse assim: não vou te perturbar não, é só quando você precisar, manda uma mensagem para mim. No dia seguinte eu mandei uma mensagem para ele: bom dia, querido, Deus te abençoe. E eu estou evangelizando ele. Eu estou tentando criar essa conexão, para que ele tenha um encontro real com o Senhor Jesus Cristo. Eu estou orando por ele. O nome dele é Tiago. Os irmãos continuem orando por ele. Ele mora aqui no Palmeiras. Ou seja, nós não devemos perder a oportunidade de falar do Senhor Jesus. O que eu estou falando com a igreja é o que Jesus falou comigo aqui nesse culto, irmãos. Que o Senhor está levantando pontes. Jovens, entendam isso. Houve só uma reconciliação dos nossos irmãos que aqui também estão, e de outros 8 que passaram aqui. Você sabe por qual motivo? Porque alguém fez o convite: vai ter culto lá na igreja, bora para o culto. Deus poderoso, glória a Deus, Jesus, tu és poderoso, Pai, tu és santo. A amiga da Sara que aceitou Jesus aqui também, naquele dia, só pode acontecer isso porque ela fez o convite. Os outros 8 que vieram só pode fazer isso porque você, de alguma maneira, se deixou usar por Jesus Cristo. E essa conexão, ela foi feita. Diga assim, você vai dizer isso para você mesmo. Deus, diga assim: Deus não me chamou para levantar paredes de inimizade. Deus me chamou para ser ponte. Eu vou liberar essa palavra e a gente encerra, ok? Eu disse que hoje é uma aula introdutória. Eu libero essa palavra sobre a sua vida para a gente finalizar. O apóstolo Paulo, falando acerca de Jesus, olha o que ele vai dizer. Efésios 2,14, ele diz assim: porquanto ele é a nossa paz, aquele que de ambos fez um só, destruindo o muro de separação. Olha isso aqui: destruindo o muro de separação que estava no meio, ou seja, a inimizade. Deixa eu dizer algo a você. Muitas das vezes o inimigo quer usar a tua vida para que você levante paredes de inimizade, para que haja contenda entre teus familiares, para que haja contenda no ambiente onde você trabalha. Muitas das vezes o inimigo lança dardos e flechas, dizendo assim: não, levanta muro, deixa ele do lado de lá e você fica do lado de cá. Levanta muros. O muro de inimizade não deixa ter contato. O muro de inimizade não deixa ter perdão. O muro de inimizade não deixa ter reconciliação. E aí o muro se levanta, você fica daí e eu fico do lado de cá. E Jesus está falando conosco aqui nessa noite. Tem muros que foram levantados, porque Satanás tem semeado contenda, dizendo: levanta muro, levanta muro, levanta muro. E quanto mais a gente não vai dando atenção para aquilo que o Espírito está falando e aquilo que Jesus está ministrando, os muros continuam sendo levantados. E não dá para transpor o muro, porque o muro está já muito firme, muito forte.
não dá para transpor. Só que o texto vai dizer que o Senhor Jesus chegou para derrubar muros aqui nessa noite. Não importa. Aleluia. Não importa os muros que Satanás tem levantado. Não importa os muros que a discórdia tenha levantado, a falta de perdão, a soberba, a arrogância, a prepotência. Não importa os muros que tenham se levantado. A palavra de Deus hoje é: Jesus chegou nesse ambiente para botar o muro para baixo nesse lugar. Os mesmos muros que foram derribados em Jericó, hoje também podem cair por terra em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu preciso te entregar essa palavra. Você não foi chamado para levantar muro de inimizade. Se você tiver com fé, diga assim: eu não fui chamado para levantar muros de contendas, de inimizades. Eu preciso te entregar essa palavra, que você foi chamado para ser e com isso eu quero aplicar essa palavra ao seu coração. De que pessoas irão passar na sua vida. Pode ficar de pé, nós já vamos louvar. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. O que eu quero dizer a você é que passarão pessoas sobre a sua vida. É a palavra objetiva que o Espírito de Deus nessa noite está ministrando ao meu coração. Crie conexões. Se prepare, irmãos. Se prepare. Porque o Espírito Santo, ele começará a aproximar pessoas que estão precisando somente de uma direção. Uma direção. Pessoas que estão precisando somente de uma palavra. Eu estou profetizando para a igreja que, assim como o Espírito de Deus usou minha vida para ser uma ponte na vida daquela mulher, o nome dela é Érica, e o filho dela está vivo. Eu quero profetizar que Deus vai te usar como ponte na vida de muitas pessoas. E essas pessoas vão testemunhar a dizer assim: eu estava no pior momento da minha vida. Foi quando eu encontrei o Anderson no meio da minha vida, e ele disse que estava indo para a igreja, que ele estava ouvindo uma palavra de Deus e que Jesus estava falando com ele. E essas pessoas vão testemunhar: foi no meu pior momento, Anderson, que Deus usou a sua vida para falar de Jesus para mim. Eu estou ministrando que Deus vai usar a sua vida como uma ponte sobre a vida de outras pessoas. Mateusão, recebe essa palavra, querido. Você sabe o chamado evangelístico que Deus tem sobre a sua vida. Você só precisa romper o medo e o temor que tenta roubar a sua mente e o seu coração. Você é um evangelista, assim como Felipe foi. Deus tem te levado em lugares para que você retorne lá somente para falar de Jesus. E do mesmo jeito que Jesus usou minha vida para ser ponte, o Senhor também deseja usar a sua vida para ser ponte na vida dessas pessoas. E se prepare para viver, mas se prepare para não ter medo de falar aquilo que Deus colocar na sua boca. Não se omita.
Porque senão Jesus vai fazer com você igualzinho fez com Jonas. Não se omita de falar daquilo que Deus colocou na sua vida. Se for uma palavra de exortação, libere. Se for uma palavra de consolação, libere. Porque tem pessoas que vão se aproximar de você, querido, simplesmente para ouvir do Evangelho. E se preciso for, Jesus te coloca no ventre do grande peixe, mas que a vontade dele vai ser feita na tua vida, vai ser feita. Deus te chamou como um grande profeta para essa nação, e você sabe disso. Deus vai te visitar com sonhos, Mateus. Demônios têm tentado se apresentar a você em visões. Mas hoje, Jesus está derrubando o muro hoje aqui. Jesus está derrubando o muro hoje aqui. E assim como Raabe entrou, Jesus está dizendo: o cordão de escalada precisa estar na tua janela. Somente segure nessa corda, Mateus, não solte. Deus está te enviando como espia para pregar o Evangelho. Hoje muros estão sendo derrubados hoje aqui. Você sabe que o inimigo não quer que você pise aqui, você sabe disso. Você sabe que Satanás não quer que você firme, você sabe disso. Mas hoje os muros estão sendo derrubados. E Deus usou a diaconisa Elaine para falar de testemunho hoje aqui. E eu vou ver. Eu não estou dizendo que isso é profecia, eu estou dizendo que é na minha fé. Eu vou ver você testemunhando nesse púlpito aqui. Eu vou ver Mateus pregando nesse púlpito aqui. A igreja concorda com essa palavra aqui? Que os muros estão sendo os muros estão sendo derribados nessa noite aqui nesse lugar. E Jesus pede para dizer: a criança não vai morrer, viu? Eu sei que você está com medo, sei que você está preocupado. Mas Jesus entra nessa causa hoje. Só que Deus está falando: eu livro, eu guardo. Mas você quer ser conexão? Ou você só quer a bênção de Deus? Então aqueles que querem ser pontes, aqueles que querem estar conectados para conectar vidas, feche os seus olhos.